Pessoas que necessitam de alguma assistência jurídica podem contar com os serviços prestados pela Univale. A universidade oferece atendimento como opção de acesso à justiça para a população mais carente. A assistência é feita gratuitamente através dos escritórios modelo de advocacia presentes nos campi de Itajaí, Biguaçu, São José, Tijucas e Balneário Camboriú. Nós vamos conferir este trabalho no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha no programa é a acadêmica de jornalismo, Alice Mendes. Oi, Alice. Oi, Lisa, tudo bom? E boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM e agora também na TV. Você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, que é @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com/VivaVozUnivale. E hoje a nossa entrevistada é a professora Emanuela Cristina Andrade Lacerda, professora responsável pelo EMA, o Escritório Modelo de Advocacia aqui em Itajaí. Obrigada pela presença mais uma vez, professora. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho e também divulgando essa importante atividade do curso de Direito. Pois é, a gente conversava antes do início da entrevista sobre esse serviço que é prestado há muito tempo já pelo EMA, né, professora? E como é que anda a receptividade da comunidade? As pessoas têm procurado o escritório modelo para suas necessidades jurídicas? Sim, temos, graças à divulgação e graças ao conhecimento da população, nós temos sim uma grande procura, porque o nosso principal objetivo, na verdade, é o laboratório para os nossos acadêmicos. É a prática jurídica, onde os acadêmicos têm contato com a prática. E não tem como fazer prática sem clientes, né? Então, nós temos uma procura muito grande. Temos uma grande parcela da população que não tem condições financeiras de contratar um advogado ou de ter uma orientação jurídica, condições de pagar por isso, nos procuram e os nossos alunos, com a supervisão dos professores, prestam esse serviço. E como as pessoas podem fazer, então, para conseguir essa assistência? Bom, nossos atendimentos, nossas aulas no EMA, né, são de segunda a quarta. Nós procuramos atender todas as pessoas que lá comparecem, mas nossos atendimentos são por ordem de chegada e dependem do número de alunos que nós temos em cada dia, em cada sala de aula. Então, só para a gente localizar, é aqui no campus de Itajaí. Pode dar as referências certinhas? O EMA, o Escritório Modelo, ele está localizado no prédio do Fórum Universitário, na Avenida Joca Brandão. Por um convênio que nós temos com o Tribunal de Justiça, então estamos no mesmo prédio do Fórum do Juizado Especial, no prédio do PROCON e também do Executivo Fiscal. Então, funcionamos ali a uma unidade do Judiciário em que está inserido o Escritório Modelo. Então, do ponto de vista da estrutura pedagógica, então, são aulas realmente que acontecem ali? Como é o trabalho no EMA? São aulas. Na verdade, o EMA é o Escritório Modelo de Advocacia, em que os alunos, a partir do 7º período, vão trabalhar com o escritório escola. Então, nós preparamos o aluno para a prática propriamente dita. E, nesse caso, da advocacia. Então, o aluno, ele participa dos atendimentos, ele participa do acompanhamento dos processos. Em todas as aulas, sempre tem um professor, que também é advogado. Um dos critérios para dar aulas no EMA é ser advogado. E, geralmente, um advogado especialista naquela área. Então, nós temos advogados da área da família, da área de inventários, de sucessões, da área da seguridade. Esses professores é que coordenam os atendimentos e, se for o caso, propõem as ações representando os interesses dessas pessoas. Legal, legal. E, prof. Manu, em quais casos a pessoa pode procurar pela assistência do EMA? Então, nós, num primeiro momento, todas as pessoas que nos procuram dentro das áreas que o EMA atua, nós prestamos pelo menos uma orientação jurídica. É claro que para ingressarmos com uma ação, a pessoa precisa comprovar que realmente não tem condições de constituir um advogado. E eu gosto sempre de deixar bem claro para a população que nós somos um escritório escola e não podemos concorrer com nossos alunos. Então, se o processo, se aquela ação, aquele conflito pode
render honorários para os nossos futuros profissionais, o EMA não vai atender, mas sempre damos pelo menos uma orientação jurídica para a pessoa. Pelo menos o início, caminho vai ter. Se vale a pena ingressar com a ação, se é caso de ingressar com a ação. Tentamos, é muito importante que nós sempre tentamos, antes de ingressar com o processo, resolver através de uma conversa, de uma mediação, de uma conciliação. Então, 10% dos casos que chegam ao nosso conhecimento viram processo. Certo. Então, é uma parcela bem pequena que realmente vira uma ação judicial. Deixa eu só dar uma acertadinha aqui, que eu acho que pode ficar um pouquinho mais para cima, vai ficar melhor o áudio. Aí. Estou meio rouca ainda. Perfeito. Voltando aqui, marca esse ponto para a gente, Alisson. Ok. Então, 3, 2, 1... Então, só para a gente finalizar nesse aspecto, quais seriam os critérios para uma pessoa solicitar um atendimento pelo EMA? Nós utilizamos como critérios econômicos os mesmos padrões da Defensoria Pública. Então, a renda familiar de até 3 salários, bens móveis até R$50 mil e bens imóveis no valor de até R$250 mil. A pessoa não basta alegar, obviamente, ele vai ter que comprovar com apresentação de contra-cheque, declaração de imposto, declaração do certidão do Detran, registro de imóveis, para que realmente a gente possa prestar essa assistência. Claro. Então, para a FIMANU, em 2017, como a gente havia pesquisado, o projeto já atendeu 6.326 pessoas, né? Qual é a diferença, então, do EMA para um escritório tradicional? A grande diferença é que ali nós temos acadêmicos que estão ali aprendendo a prática da advocacia, supervisionados, obviamente, pelos professores, e nós não há cobrança de qualquer valor, tanto no atendimento quanto na propositura de uma ação, se for o caso. E o principal foco ali é o social. Além do aprendizado pedagógico, é o social, atender a comunidade carente que não tem condições realmente de constituir um advogado. Aliás, sobre isso, muito se comenta sobre as posturas do profissional de direito, que são pessoas que precisam ser frias, objetivas, mas, por um outro lado, elas precisam ter uma humanidade muito sensível ali, né, para lidar com essas situações. Isso também se aprende nessas práticas no curso de Direito, professora? Com certeza. O contato do aluno com o cliente aproxima muito ele do que ele vai vivenciar na vida profissional. E muitas ações, a gente tem muitos casos, assim, alguns casos excepcionais em que os alunos se envolvem e quando a gente tem um resultado positivo, realmente eles comemoram, eles se apaixonam pela causa. Então, o advogado, no dia a dia, acredito que ele tem que ser mais razão do que emoção, mas não há como deixar a emoção de lado em algumas situações que são bem peculiares. Certo. E quais os tipos de casos mais comuns, então, no atendimento do EMA? Nós atendemos ali, o nosso 90% das ações, das pessoas que nós atendemos, são ações na área da família. A guarda, alimentos, divórcio, direito de visitas. Também temos um grande número de atendimentos na área da Seguridade Social, por um convênio que nós temos com a Justiça Federal. Então, auxílio-doença, medicamentos de alto custo, cirurgias. Então, essa área também é uma área bem procurada ali no escritório modelo. Existem casos que não podem ser atendidos pelo EMA? Sim, temos várias ações, como eu falei, por ser um escritório escola, nós não podemos oferecer concorrência, somos fiscalizados pela OAB, que também é a nossa parceira, então a gente tem muito cuidado com isso. Ações que podem gerar honorários para o advogado, nós optamos por não patrocinar. Então, a gente orienta a pessoa, não indicamos advogado, não indicamos profissional, mas procuramos deixar bem claro que isso pode ser, ele pode contratar um advogado particular, pode não ter um valor para pagar inicialmente, mas pode fazer um contrato de risco. E isso é importante para os nossos jovens advogados, que são áreas que eles podem trabalhar já no início da carreira. Então, nesses casos, o EMA realmente não vai atuar. Agora, Emanuela, um projeto que chama atenção, eu não sei se prossegue ainda lá no escritório modelo, é o projeto universitário de assistência ao preso. Vocês continuam com esse trabalho? Sim, temos ainda esse projeto, é orientado e organizado pelo professor Fabiano Oldoni.
e eles continuam trabalhando, os alunos. É um projeto que realmente é fundamental para essa parcela, porque é um momento que os alunos analisam os processos, verificam se há progressão do regime prisional, se já poderiam estar livres e ainda estão segregados, estão presos. Então, continua esse projeto, é um projeto que tem uma repercussão na sociedade bem grande. Ou seja, acontecem casos que, por conta de uma ação do escritório modelo, sim, vários presos foram soltos. Vários que foi recontada a pena, e aí eles conseguem uma reanálise do processo. Bacana. Legal. Agora, além desse projeto universitário de assistência ao preso, tem também o Juizado Especial e Mediação e Conciliação, certo? Como cada um desses atua? Existem algumas ações em que a pessoa pode entrar com o processo e não precisa de advogado. São as pequenas causas, até 20 salários. Então, normalmente, os fóruns, as comarcas, a pessoa pode chegar diretamente no balcão do juizado especial e formalizar, fazer uma atermação, como chama o termo mais técnico, daquele problema, daquela reclamação. Então, pelo convênio que nós temos com o juizado, com o tribunal, a pessoa se dirige ao EMA e nós formalizamos, confeccionamos, os alunos, confeccionam a petição inicial para a pessoa ingressar com a ação. Então, ela não vai ter advogado, mas, num primeiro momento, a petição é confeccionada pelos alunos, com supervisão dos professores, e aí ela dá prosseguimento ao processo sem os advogados. Então, esse também é uma parceria bem importante, também tem uma parcela bem grande da população que nos procura nessa área. Na verdade, o escritório modelo é uma grande experiência de realidade mesmo, né, professora? São as diversas situações que um profissional formado em direito vai viver, né? Eu sempre falo para os alunos que ali nós estamos trabalhando num grande escritório de advocacia, porque temos ali, em média, 400 alunos por semestre, que seriam... Muitos clientes tratam os alunos como os advogados. Temos, em média, também 18 a 20 professores, mais funcionários, mais monitores que estão ali todo o semestre atuando. Então, o aluno vai conviver num escritório de advocacia, ele vai participar de todo o processo. Desde o atendimento, fazer escaneamento de documentos, enviar o processo, acompanhar audiências, ele participa das audiências. Então, ele tem contato realmente com o que ele vai ver no mundo real depois de formado. E esse momento é sempre no contraturno do horário de aula, é isso, né? Isso. Se ele faz o curso pela manhã, ele vai ao EMA à tarde. Se faz à noite, ele vai pela manhã. E para os alunos que trabalham, não tem essa disponibilidade, nós temos uma vez na semana que funciona à noite. Então, temos atendimento também à noite, que é muito procurado pela população. Olha, qual dia você é quarta-noite. Na quarta-noite. Hoje à noite estamos lá fazendo atendimento. Tá certo. Ok, a gente faz um intervalinho agora, mas daqui a pouco voltamos a conversar com a professora Emanuela Cristina Andrade Lacerda, professora que é responsável pelo escritório modelo de advocacia da Univale aqui em Itajaí. Volta com o Viva Voz e a nossa convidada de hoje é a professora Emanuela Cristina Andrade Lacerda, que é responsável pelo escritório modelo de advocacia de Itajaí. Isso mesmo. Professora, são várias ações, né, no escritório modelo. Tem coisa nova, novos projetos acontecendo também? Temos. Graças aos nossos diretores de escola, nós sempre temos projetos novos. Desde o semestre passado, a gente deu início a um projeto com a Justiça Restaurativa. E temos ali a professora Márcia Sarubi, que tem feito várias palestras, dando cursos sobre esse sistema multiporta de solução de conflitos, e ela presta atendimento também aos nossos clientes. Então, temos já essa semana agendado alguns atendimentos e até alguns casos bem peculiares. Dá para dar exemplo? Dá. Sem citar nomes, a gente claro. pode. Temos o caso de um cliente que ele é um senhor idoso e que ele se distanciou em razão da separação, se distanciou dos filhos. E ele gostaria muito de ter contato com os filhos, retornar a ter contato. Ele sofre, se sente muito sozinho. E
o projeto é nesse sentido. Então, ela vai fazer reunião com ele, vai conversar com os filhos e a gente tem certeza que vai ter um resultado positivo, porque esse sistema de resolução de conflitos tem se mostrado muito eficiente. Restaurativa? Justiça restaurativa. Que é através de conversas, de alguns trabalhos, de algumas técnicas em que permite que as pessoas conversem, mantenham um contato novamente, que estejam abertas a esquecer o passado e recomeçarem uma nova etapa sem aqueles conflitos, sem as mágoas. Então, já tivemos vários casos de retornos bem positivos e acreditamos que nessa semana que vem, também vai se resolver da mesma forma. Interessante. Agora, desculpa, Alice, pode Você perguntar. tem em média, então, quantos casos conseguem atender por ano aqui em Itajaí? Nós atendemos mais ou menos em torno de 5.000 a 6.000 pessoas. Isso seria um atendimento direto. E se formos contabilizar do reflexo que isso representa, então multiplicaria por 4, que seria em base de 20.000 pessoas, que é o reflexo na comunidade dos nossos atendimentos. Então, isso é um número bem expressivo para Itajaí. Importante é que a gente trabalha somente com pessoas que residem em Itajaí. Mas somos procurados diariamente por pessoas que residem em Navegantes, Barra Velha, em todo o entorno. Então, sentimos que há necessidade dessas pessoas, que não há unidades do escritório modelo em todas essas comarcas e há uma necessidade da comunidade nesse sentido. E a intenção é ampliar? Será possível dia? Olha, a intenção é ampliar a Univale por todo o estado. Eu acredito que onde tivermos o curso de Direito, teremos uma unidade do EMA, que é o que nós temos hoje em todos os campi. Perfeito. Então, essas pessoas, elas podem ser redimensionadas para outro escritório. Então, como é que faz quando precisa de uma assistência jurídica? Se a pessoa é residente dessas, próxima das nossas outras unidades, a gente redireciona assim. Agora, onde não tem, infelizmente, a gente acaba informando que não há como. A única opção seria a Defensoria Pública mesmo, mas a gente sabe que a Defensoria também não consegue dar conta. São poucos defensores para atender toda essa região. Então, realmente, a gente sabe que alguma população, grande parte da população fica sem esse serviço. Professora Emanuela, vamos falar um pouco do curso de Direito, então, mais especificamente, mais abertamente, até porque a gente está em época de OPA, né? As pessoas estão discutindo suas profissões, suas possibilidades de carreira profissional. O que há para se conhecer ainda dentro de um curso tão tradicional como o curso de Direito? Como é que esse curso está se comportando, né, nesse momento que vivemos hoje, nesse tempo contemporâneo de hoje? Então, o direito, conforme evolui a sociedade, com certeza o direito também tem que evoluir. A gente está sempre correndo para se manter atualizado, e não seria diferente com o curso de Direito aqui da Univale. Então, tem muitos projetos em andamento. Já iniciamos o ano passado o curso de dupla diplomação para a graduação. Já tivemos um grupo de alunos que já foram para Alicante, ficaram lá um período. Para graduação. Para graduação. Um deles creio que se forma agora, cola grau, agora esse ano em Alicante. Então, ele vai receber um diploma de Alicante e um aqui da Univale, então, na graduação. Legal. Então, isso é uma novidade no curso de Direito em nível nacional, que é o primeiro curso de Direito que vai ter esse programa de dupla diplomação. E já estamos, o nosso diretor já está com projetos para ampliar essa dupla diplomação com outros países, Itália, Estados Unidos, inclusive. E é muito importante nós recebermos também esses alunos de outras universidades em que eles vivenciam, e em especial ali no EMA, porque lá eles não têm essa prática, esse contato com a comunidade. Então, nós já tivemos alunos da Espanha que vieram para cá para fazer aulas, inclusive em intercâmbio, e eles não saíam de dentro do escritório. Queriam muito. Segunda, terça, quarta, todos os dias eles ficavam, porque eles queriam esse contato, que era um diferencial que a universidade oferecia. Então, foi bem importante para eles. E vocês estão preparando alguma coisa especial para esse OPA? Como vai ser a participação do direito?
já preparando já todas essas novidades, apresentando aos alunos esse diferencial do curso, porque hoje em dia, nessa sociedade globalizada, os alunos, os jovens querem romper essas barreiras, essas fronteiras. Então, oferecer esse projeto de possibilidade dele cursar o curso em outro país, conhecer outra legislação e poder também se habilitar em outro país para exercer a advocacia é vamos dizer, um atrativo um diferencial bacana, que hoje em dia só a Univale tem para oferecer. Vocês já sabem, palestrantes, quem vem, se tem alguém já convidado para vir para participar? Como já estão planejando, não tenho como divulgar aqui porque não trouxe esse material, mas já recebi o material da coordenação, a gente já está preparando as novidades para apresentar para o nosso público. Legal. Voltando um pouquinho para o EMA, existe um grupo de estudos sobre o direito processual civil, certo? Ele é formado só pelos estudantes e alunos do curso. Então, o que esse grupo de estudos tem a agregar no EMA? Então, o grupo de estudos, ele iniciou no EMA já porque nós tivemos uma alteração no Código de Processo Civil. E antes de entrar em vigor o novo CPC, nós já tínhamos esse grupo que funcionava ali no escritório modelo discutindo as mudanças e as aplicações. E esse grupo também é responsável pela organização, pela idealização de um congresso que nós já estamos na 4ª etapa, no 4º ano, que é o Congresso Catarinense de Direito Processual Civil, e vai ocorrer esse ano em novembro. Só que esse ano a gente resolveu ampliar a área, não vai ser só processo civil, vamos fazer processo civil e mais. Então, é um projeto que nasceu ali no EMA com o objetivo de atualizar alunos e professores com as novas regras do direito processual. Nós tivemos uma mudança muito grande, que foi a mudança do processo físico para o processo eletrônico, digital. Então, nós tínhamos que aproximar o nosso aluno da tecnologia. Então, embora o direito seja bem tradicional, a tecnologia também está aí para nos auxiliar. E isso foi nos ajudando e nasceu ali do projeto. Bacana. Legal. Agora, Manuela, a gente imagina que onde há uma relação humana deverá existir um advogado. Mas, enfim, estou brincando. Em termos de mercado de trabalho, né, o que hoje é interessante para alguém que está pensando em fazer uma graduação em Direito? Quais são os possíveis caminhos de atuação depois da faculdade? O Direito é um curso que ele abre muitas portas para o formado, quem tem a graduação em Direito. Ele pode, obviamente, advogar, submeter a prova da ordem, se tornar advogado, inúmeros concursos públicos, promotor, juiz, delegado, defensor público, procurador. Então, tem um ramo de profissões, de áreas para atuação muito grande. Se continuar na carreira acadêmica, mestrado, doutorado e o magistério, então são áreas com muitas opções. Na própria advocacia, a gente tem às vezes os alunos questionam, tem muitos advogados, será que tem campo para todo mundo? Será que tem trabalho para todo mundo? E eu sempre falo em sala de aula que para o bom profissional sempre tem trabalho. E a advocacia tem mudado um pouco. Ali no EMA nós já sentimos que dos 6 mil pessoas que atendemos, 10% viram processo. Os outros 90% são resolvidos sem um processo judicial. Então, essa eu acredito que seja a advocacia do futuro, uma advocacia preventiva, que nós possamos resolver problemas e não criar um processo. Então, isso também já houve uma mudança na mentalidade na própria academia. O curso de Direito da Univale não prepara o advogado para o litígio, prepara o aluno, o acadêmico, para resolver um problema. E resolver o problema preferencialmente de uma forma consensual. Que aí, além de resolver o problema, evita um processo, anos de discussões, estresse. Então, acredito que essa seria a área que poderiam se especializar no futuro. Legal. Detalhes técnicos do curso, então, são quantos períodos, enfim, o que seria o perfil interessante para alguém que possa se encontrar de verdade nesse curso, né? Então, o nosso curso, eles são 11 períodos, são 5 anos, que o estágio ele já vai fazendo no contraturno.
vai trabalhar com o dia a dia de qualquer pessoa. É como você falou, todo mundo precisa de um advogado. Acho que no dia a dia nós mantemos relações que envolvem o direito. Acredito que todas as pessoas deveriam ter um conhecimento, ao menos básico, dos seus direitos. Não para criar um problema, para uma discussão, mas para evitar problemas, evitar discussões. Então, o curso de Direito seria, acredito, assim, fundamental para todas as pessoas, que todo mundo deveria ter um conhecimento. E o nosso aluno, é engraçado que ele começa a fazer o direito e ele sempre vem, nos reporta que já em casa as pessoas já o procuram para ele resolver um problema e dizer, como eu resolvo isso? Sim, então, sim. Como já é o necessário. tratam como o advogado. Uhum. Então, daí a gente vê a necessidade mesmo de conhecimento dos direitos, do que é correto, do errado, das leis que nós temos aí. Qual seria o campo do direito mais promissor, se é possível falar dessa maneira? Olha, não posso me arriscar. Se eu fosse falar, eu puxaria para a minha área, que seria o direito civil, o processo civil. Mas eu acho que o promissor mesmo é essa advocacia preventiva, de evitar processo. Nós vivemos um caos no judiciário já anunciado, de muita demora na resolução de processo. Eu acho que a advocacia a promissora é realmente essa que resolve o problema sem efetivamente a necessidade de um processo judicial. E uma advocacia especializada. Não há mais como fazer clínica geral, como a gente fala. Certo. Claro. Civil, penal, previdenciário. Foca. Não, foca numa área e nós temos diferentes áreas que não são muito exploradas. Direito esportivo, direitos autorais. A área tem, não Tem é? área, muitas Bacana. áreas. Exato. Essas duas bem lembradas. Desculpa interromper. E, Prof. Manu, então, quem precisar entrar em contato com o EMA, como faz? Tem o telefone, vai até o local. O ideal seria comparecer pessoalmente, porque aí a gente pode dar a orientação correta. Por telefone, nós mais prestamos informações de onde se localiza o EMA. Vamos repetir onde localiza? Fica na Avenida Joca Brandão, 655, no prédio do Fórum Universitário, onde está localizado o PROCON, o Juizado Especial. Por telefone, por questões éticas, a gente evita passar informações, inclusive de processo. Certo. Porque nunca se sabe quem está do outro lado dali. Então, a gente Ok. prefere que a pessoa compareça pessoalmente. Tá certo. Professora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Agradecemos, então, a professora Emanuela Cristina Andrade Lacerda, professora que coordena o Escritório Modelo de Advocacia no campus de Itajaí, o EMA. Obrigada mais uma vez, então. Eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição. Quem tiver interesse em conhecer o EMA, quem está pensando aí, os alunos no ensino médio, estão pensando em que área trabalhar, além de fazer o OPA, pode ir lá no escritório, me procura. Bacana. Eu Legal. apresento vocês às nossas unidades, vocês vão ver os alunos trabalhando, os professores, os clientes e quem sabe aí vocês veem se é realmente isso que interessa. Isso aí. Certinho. Fechamos, então, mais um. É isso, né, Mais Alice? um pra conta, certinho. Então tá, a gente se despede por aqui. Até o próximo Viva Voz. Tchau. Tchau, tchau.